Vamos estudar apenas 3 versículos dentro da abordagem da psicologia consciencial. Jesus, ele diz o seguinte, no Evangelho de Mateus, capítulo 11, versículos 28, 29 e 30, o Guilherme está colocando no chat os 3 versículos, mas ele diz o seguinte: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei comigo, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para a vossa alma, porque suave é o meu jugo e leve o meu fardo. Vejamos que, olhando o Evangelho, nesses 3 versículos, é muito singelo, parece muito simples, simplista, inclusive, o ensinamento, né? Mas não, na verdade, nesses 3 versículos, muito simples, sim, mas não simplista, Jesus coloca 6 grandes passos fundamentais para que nós realizemos todo um trabalho de autoconhecimento e autotransformação. São 6 passos imprescindíveis para realizar esse trabalho interior. Então, vejamos de uma forma bem resumida, porque o conteúdo é muito profundo, mas de uma forma bem resumida, vamos ver esses 6 passos. Jesus diz assim: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e oprimidos, ou aflitos e sobrecarregados. Tem várias traduções, mas o importante é saber a conotação. Ele chama para ir até ele não qualquer pessoa, aqueles que estão em aflição, que estão sofrendo, que estão sobrecarregados de tantas dificuldades. Então, o primeiro passo, vejamos que quando Jesus ele chama os que estão aflitos, por que ele não chama qualquer pessoa? Porque aqueles que ainda estão criando os próprios sofrimentos, por exemplo, um político que está desviando dinheiro público, pessoas que fazem campanha para arrecadação de fundos para obras assistenciais ou até para ajudar na guerra, como a gente vê hoje em dia, e fica com os recursos. Enfim, pessoas que estão vivendo a vida de uma forma materialista, simplesmente para usufruir dos recursos da sociedade ou simplesmente de viver para o prazer, para sempre se locupletar com situações prazerosas, sem se ocupar das questões profundas da vida. O que acontece? Essas pessoas, se você chamá-las para ir ao encontro do Cristo, de forma profunda, nós não estamos falando de questões superficiais, ir ao encontro em profundidade, elas vão recusar, porque elas estão ainda num movimento muito mais materialista, utilitarista, centrado no prazer. O prazer de ganhar dinheiro fácil, ou mesmo que não seja dinheiro fácil, mas simplesmente voltado para o material, voltado simplesmente para o mundo. Aqueles que já estão em aflição, porque cedo ou tarde esse grupo de pessoas que estão no prazer, que estão no materialismo, que estão simplesmente nessa vida, cedo ou tarde vão entrar em aflição, nós mesmos podemos já ter muitas vezes entrado nisso, não necessariamente nesta existência, mas nós não temos uma única existência no corpo, nós temos várias. Muitas vezes o aflito de hoje foi o abusador do ontem. E aí, quando a aflição vem, o que acontece? Diante da aflição, nós podemos ter 3 movimentos. O movimento passivo, o movimento reativo e o movimento proativo. Então, o primeiro passo
está ligado ao movimento proativo. Por quê? Jesus não chama a ir até ele pessoas que estão aflitas e que estão acomodadas na aflição. Eu estou sofrendo porque Deus quer, porque é assim mesmo, porque eu estou pagando coisas do passado. Esse aflito, esse tipo de aflição, ainda não gerou para a pessoa uma vontade de transformação. Ela está no processo simplesmente passivo de aguentar situações que podem ter relação com o seu passado, sim, mas que estão simplesmente gerando uma passividade nela. Elas estão recebendo a aflição como se fosse uma compensação do erro cometido. Não é isso que Jesus promete, que Jesus preconiza. Temos as pessoas reativas, são aquelas que se revoltam com as aflições, que se revoltam quando tem algum sofrimento, elas acham injusto que onde já se viu a pessoa sofrer tanto assim. E aí o que acontece? Elas se revoltam e elas também não estão aptas a ir ao encontro do Cristo. Só estão aptas a ir ao encontro do Cristo a pessoa que reconhece que ela gerou todas essas aflições, ela não está vindo de Deus, das leis, de fora. As aflições foram ela própria que criou, mas ela não está ali para ficar acomodada, esperando a compensação do desamor que ela praticou com mais desamor para ela. Ela está num ponto de reconhecer que ela criou o problema e que só há um caminho para se libertar do problema. Ir ao encontro do arquétipo do ser consciencial. Então, quando Jesus chama "vinde a mim", não é para que a gente mitifique ele, para que nós idolatremos o Cristo. É para que nós modelemos as virtudes dele. Se nós pudéssemos resumir a vida do Cristo em apenas 2 virtudes, nós teríamos as virtudes do amor e da compaixão, como resumo de todas as virtudes do Cristo. São 2 virtudes que são ligadas ao nosso 4º chakra, ligados a 2 leis muito significativas, que são a lei de amor e a lei de compaixão, também chamada de lei de misericórdia. Então, ir ao encontro do Cristo é ir ao encontro do amor e da compaixão. Para quê? Para admirar o amor e a compaixão do Cristo? Não. Para que nós tragamos esse exemplo dele e exercitemos o amor e a compaixão em nós mesmos. Com quem, em primeiro lugar? Conosco. Se nós não exercitarmos, primeiramente, amor e a compaixão conosco, como que eu vou me libertar da aflição? Se eu continuar aflito de forma passiva, acreditando que eu estou sofrendo porque eu mereço, porque eu fiz coisas erradas e agora eu tenho que pagar, eu não vou me libertar da aflição. Se eu me revoltar, também não vou me libertar. Eu só vou me libertar se eu reconhecer que eu pratiquei, sim, ações que não deveria ter praticado, mas que agora a lei de compaixão me acolhe. Ela me acolhe para que eu possa reparar os meus erros, reparar as causas da aflição em mim mesmo. Então, a virtude do amor nos conecta com a lei de amor e a virtude da compaixão nos conecta com a lei de compaixão, para que nós nos acolhamos com amor e compaixão. O amor a nós mesmos, para que nós possamos amar o próximo como a nós mesmos, como Cristo nos ensinou. Então, eu amo a mim mesmo para que eu possa amar o próximo como a mim mesmo. A compaixão é a virtude que, apesar de, em português, ela ser sinônimo de dó, de pena, é uma virtude, é um sentimento completamente diferente.
Compaixão é uma virtude, dó, pena é uma pseudo-virtude. Dó, pena é o movimento de você se sentir coitado ou de achar que os outros são coitados. Gera a síndrome da CDM, coitadinho de mim. Né? A pessoa fica no movimento de coitadinho de mim ou com outras pessoas de coitado dos outros. A compaixão não. A compaixão é uma virtude que nos liga à lei de compaixão ou lei de misericórdia para que nós possamos ver o que existe de errado em nós, o que existe de desamor em nós, quais são os sentimentos egóicos que somos convidados a nos libertar. Então, a pessoa que se olha com compaixão, ela vê as suas limitações, mas ela não se vê como uma pessoa limitada. Ela se vê como alguém capaz de superar as limitações. Então, esse é o segundo passo no processo de autoconhecimento e autotransformação. Primeiro passo é reconhecer que eu criei isso. Eu criei as minhas aflições. Elas não vêm de fora. Elas não vêm da vida, elas não vêm dos outros. Vêm de nós mesmos, conforme preconiza a lei de justiça. A lei de justiça é uma lei do Pai, é a lei de Deus, que preconiza que tudo o que acontece conosco é justo, tem uma causa. A lei de justiça está intimamente ligada a causa e efeito. Tem uma causa e nós estamos passando por efeitos de uma causa, produzidas por nós mesmos. Não necessariamente na mesma existência que nós estamos recebendo os efeitos. Muitas vezes nós estamos recebendo os efeitos de uma causa anterior a esta existência. Quando nós recebemos os efeitos de uma causa que foi de 1, 2 ou às vezes 10 encarnações atrás, não importa, porque o processo é atemporal. Então, quando nós afrontamos intensamente a lei de amor, praticando o desamor aos outros, nós recebemos os efeitos desse desamor praticado. Mas para quê? Não para ampliar o desamor. Então, quando nós vamos ao encontro do Cristo e assimilamos as virtudes do amor e da compaixão, é para reparar o desamor com mais amor. Reparar as injustiças praticadas com mais justiça. Reparar a crueldade praticada com o exercício da virtude e da compaixão. Então, esse é a essência do vinde a mim. E aí Jesus diz que quando nós vamos até ele, ou seja, vamos ao encontro desse modelo de amor e de compaixão, nós vamos ter um alívio. Então ele diz, vinde a mim, todos vós que estáis aflitos e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Então, nós vamos ter um alívio do sofrimento que estávamos tendo a partir do exercício das virtudes do amor e da compaixão em nós mesmos. São duas virtudes básicas para reduzirmos as aflições em nós. Agora, para que nós reduzimos as aflições? Para aceitar o novo convite que ele faz. Então, ele faz, nesses 3 versículos, 3 grandes convites conscienciais para nós. O primeiro convite é o vinde a mim. O segundo é tomai sobre vós o meu jugo. Então, tomai sobre vós o meu jugo é um convite do Cristo para que nós, que estamos já aliviados nas nossas dores, coloquemos uma diretriz em nossas vidas. O jugo significa diretriz do ponto de vista simbólico. Na verdade, a palavra jugo significa canga. Era uma haste de madeira com 2 forquilhas que se colocava no pescoço dos bois para que ele puxasse a carroça. Então, o jugo, a canga, impedia que os bois caminhassem cada um para o seu lado, por um lado oposto do outro. Eles precisavam caminhar para frente e aí, com isso, puxando a carroça. Então, trazendo do simbólico para a realidade, jugo significa diretriz de vida. Então, o jugo de Jesus é o próprio código moral que nós temos na nossa consciência. Todos nós trazemos as leis de Deus na nossa consciência para
utilizarmos essas leis como parâmetro das nossas vidas. Então, esse é o jugo de Jesus, que é o terceiro passo no processo de transformação. Uma vez que eu me aliviei minha aflição, exercitando o amor e a compaixão, eu sou convidado a conhecer outras leis que eu tenho na minha consciência, entender o funcionamento dessas leis para praticá-las por meio do exercício de virtudes. E aí Jesus diz: aprendei comigo, que sou manso e humilde de coração. Mais um convite importante. Então, Jesus, ele é o grande mestre, ele é o arquétipo do ser consciencial e nos convida a sermos aprendizes dele. Ele é o mestre, somos aprendizes. O aprendiz, ele vai ser convidado a exercitar uma virtude muito importante para que ele possa verdadeiramente aprender, que é a virtude do sentimento de aprendiz. Então, o jugo de Jesus, as leis de amor, lei de compaixão, lei de liberdade, lei de justiça, lei de caridade, lei do dever, lei do esforço, enfim, são muitas as leis de responsabilidade, são muitas as leis que geram esse jugo, geram a diretriz. E nós somos convidados a aprender como funcionam essas diretrizes do jugo de Jesus. Ele é o mestre. Então, todo o evangelho de Jesus, inclusive, principalmente as parábolas, são códigos de como funcionam essas leis. São códigos simbólicos. Então, a psicologia dos símbolos, ela trabalha decodificando esses códigos que são símbolos das leis e símbolo das virtudes que nós somos convidados a exercitar para praticar as leis. Então, quando nós estudamos as parábolas do ponto de vista da psicologia consciencial, o que nós estamos fazendo? Nós estamos tomando o jugo de Jesus e aprendendo com ele. Então, sentimento de aprendiz para que eu tenha uma reverência com o mestre é o arquétipo do ser consciencial, e eu sou um aprendiz que quero me tornar cada vez mais um ser consciencial. E ele dá diretriz: mansidão e humildade de coração. Mais duas virtudes: a mansidão, aprendei comigo, que sou brando ou manso, e humilde de coração. E ele coloca, inclusive, como que é feito isso. Coração é o símbolo do sentimento. Não basta eu teorizar sobre virtudes. Isso seria mansidão e humildade de cérebro. Eu sou convidado a exercitar a mansidão e a humildade de coração, sentindo a virtude dentro de mim. Então, nós temos o sentimento de aprendiz, a humildade e a mansidão. Quando nós tomamos o jugo do Cristo, que são as leis do Código Moral, fazemos exercício de virtudes, do sentimento de aprendiz, da humildade e da mansidão, e outras virtudes que se seguem a essas, conforme o Código Moral de Leis, o que vai acontecer? Nós vamos entrar no descanso para a alma. Vejamos que aqui, no segundo versículo estudado, nós estamos diante de um outro nível de consciência. No primeiro nível, a pessoa que estava numa subconsciência, ela entra num despertar da consciência. O despertar da consciência já gera um alívio para as dores da pessoa. Na parábola dos 2 filhos, é quando o filho pródigo cai em si. Eles que estavam na terra longínqua, perde tudo, sofre amargamente, e chegou um momento que ele cai em si. Quando ele cai em si, ele desperta a consciência. Nesse momento que ele desperta a consciência, ele sai da subconsciência que estava vivendo para entrar no processo de consciência, iniciar um processo de autoconsciência. No segundo versículo, quando Jesus fala do descanso para a alma, descanso não é o descansar quando está cansado. Descanso aqui
é o símbolo do asserenamento interior, da paz interior resultante do exercício de virtudes. Então, nós vamos entrando num outro nível de consciência, que é o nível da consciência que a pessoa vai se tornando esse ser consciencial, fazendo exercícios cada vez mais para desenvolver a paz, a plenitude, o bem-estar, a serenidade consciencial daquela pessoa que não é perfeita, mas que está fazendo todos os esforços para se aperfeiçoar. Então, quando a pessoa faz esse exercício, ela entra no descanso para a alma, nesse nível de consciência do ser que já está se tornando gradualmente um ser consciencial. Então, nós temos, nesse versículo, o terceiro passo, que é o tomar o jugo de Jesus, o quarto passo, que é aprender com ele, e o quinto passo, que é desenvolver essa serenidade, essa paz interior da pessoa que está cumprindo o seu dever, o dever consciencial de evoluir e crescer, de se tornar um ser consciencial. Jesus Cristo é o arquétipo do ser plenamente consciencial. E eu sou um aprendiz dessa consciência, eu sou um aprendiz para me tornar cada vez mais um ser consciencial. E aí nós chegamos ao sexto passo do autoconhecimento e da autotransformação, que é: o meu jugo é suave, o meu fardo é leve. Então, o jugo é a diretriz. A diretriz nós já vimos que são as próprias leis. As leis do código moral que todos nós trazemos na consciência. Então, quando nós colocamos o código moral como diretriz de vida, todas as nossas atividades se tornarão suaves. As experiências de desafio que nós passamos, por mais que sejam trabalhosas de ser resolvidas, elas serão suaves. Suaves no sentido de que, por mais complexa que seja, nós vamos receber tudo aquilo como um alívio, com um descanso para a alma, aprendendo com a experiência, tornando essa experiência uma grande alavanca de crescimento, de evolução. E aí ele diz: o meu fardo é leve. Por que existe um fardo? Porque esse exercício de virtudes para praticar as leis, para nós ainda é um fardo. Por quê? Nós não somos seres plenamente conscienciais. Um espírito como Jesus Cristo, ele não faz esforço nenhum, não há nenhum fardo para ele cumprir plenamente as leis e praticar as virtudes. Não é uma coisa sacrificial, dolorosa, como muita gente ainda pensa, que tudo que ele passou foi extremamente doloroso, fora do comum. Na verdade, o ser crístico, ele passa por isso, tudo que ele passou foi por amor e compaixão a nós mesmos, a toda a humanidade. Então, tudo isso para ele é leve. Agora, nós estamos aprendendo a nos tornar seres conscienciais. Então, existe um fardo a ser carregado. Mas esse fardo, porque o jugo é suave, o fardo será leve. Ou seja, aquele fardo que vale a pena carregar e que nós sentimos prazer em carregar, que é o esforço cotidiano para praticar as virtudes cumprindo as leis. Então, se eu faço esforços continuados, pacientes, perseverantes e disciplinados para exercitar as virtudes, o que eu estou fazendo? Eu estou num processo de carregar o fardo de cada dia, e quando eu carrego o fardo de cada dia, esse fardo é leve, porque o jugo é suave. Então, nós entramos na suavidade e na leveza da vida. Isso não significa que nós não tenhamos problemas mais, que nós não vamos ter mais experiências de desafio, nós vamos continuar tendo experiências de desafio, vamos continuar tendo os problemas do dia a dia, só que
com esses 6 passos sendo trabalhados na nossa vida, todos esses problemas vão ser vividos com muito mais suavidade e leveza, que são as virtudes da avaliação. Juntamente com contentamento, com júbilo, nós vamos, mesmo nos problemas, nós vamos sentir que tudo aquilo vale a pena, que nós estamos crescendo, que nós estamos evoluindo, apesar das limitações, apesar de todas as experiências de desafio que temos no dia a dia. Então, numa síntese, são esses 6 passos do autoconhecimento e da autotransformação, que Jesus, de uma forma muito simples e singela, nos ofereceu para compreender como funciona a vida. A vida é para ser suave e leve, não é para ser essa coisa pesada que muita gente vive, parece que é um escravo da vida, vive sem sentido, sem direção. Por quê? Porque não utiliza das ferramentas que estão aí. Tem 2000 anos o Evangelho como ferramenta para nós. Já é tempo de nós começarmos a utilizar ferramentas fantásticas, maravilhosas, como essas, para o nosso crescimento interior.